Oi, tudo bem? Eu sou a Carla de Pierro, psicóloga do esporte, e vou falar para vocês um pouco sobre autorregulação emocional. Você sabia que essa é a queixa maior dos atletas que procuram o trabalho de um psicólogo do esporte? Geralmente o atleta traz medo de competir, medo de decepcionar o treinador, medo de decepcionar as pessoas, medo de se frustrar com as próprias metas que ele mesmo estabeleceu. Esse é um sentimento bem comum entre vários tipos de atletas e não importa a idade, ele pode aparecer. Qual o problema do atleta sentir medo? Diante do medo, geralmente a gente adota estratégias de fuga e esquiva. Um atleta sentindo medo antes da competição, ele tem vontade de não estar mais ali ou de terminar o mais rápido possível. Diante dessa condição, ele muda a concentração dele para um outro objetivo, que não é mais como eu vou competir, de que forma, o que eu vou fazer e o que eu quero sentir ali naquele momento. Ele só quer se livrar daquela situação. Ou seja, nesse caso, o medo é completamente não adaptativo. E como a gente faz para trabalhar com medo? Existem algumas formas, eu vou aqui contar para vocês de uma maneira sucinta duas formas. A primeira delas é o seguinte: não existe trabalhar sem medo sem a gente enfrentar o medo, e por isso uma das técnicas que a gente utiliza com os atletas é a exposição. Quanto mais eu me exponho à situação que me gera medo, mais habituação eu vou sentir, ou seja, eu vou sentindo que aquilo que era grande e me trazia grande medo vai diminuindo a força, eu vou me sentindo mais capaz de dar conta daquela situação. Nossa, Carla, então, como você é má, você coloca as pessoas para sentir medo? Sim, em parte esse é o nosso objetivo. Mas a gente não faz isso assim, de uma maneira simplesmente jogando o atleta ali, de forma alguma. A gente vai ajudar o atleta a se preparar para enfrentar essa situação de medo, revendo todas as habilidades pessoais que ele tem, todos os recursos como atleta e como pessoa. Identificando se faltam alguns recursos, a gente vai ajudar a desenvolver os recursos que ele precisa desenvolver. Um deles é a segunda técnica que a gente utiliza, que é a autorregulação. Um atleta precisa saber se autorregular, ele precisa ser capaz de aumentar a sua própria ativação, diminuir a sua própria ativação, reduzir a ansiedade, identificar o medo, controlar o medo, ser capaz de aumentar a sua motivação e diminuir sua própria motivação. Tudo isso é função e são habilidades que os atletas precisam saber realizar. Como que a gente ajuda o atleta a fazer isso? Então a gente ajuda o atleta a discriminar sentimento, a relatar o que ele está sentindo, e a gente também ajuda o atleta a desenvolver e se aprimorar em algumas técnicas de autorregulação que a gente pode descrever como as técnicas de respiração e as técnicas de mindfulness. Essas técnicas precisam ser treinadas como eles treinam as suas próprias modalidades. Precisa ser sistemático, precisa ser dia a dia, porque a partir do momento que eles ficam bons nessas técnicas, eles são capazes de controlar sua própria respiração e, consequentemente, os seus batimentos cardíacos. Eles são capazes de identificar o que gera medo e reavaliar aquela situação ameaçadora para uma situação desafiadora. Ou seja, para trabalhar com medo, a gente precisa enfrentá-lo. Para enfrentar o medo, a gente precisa identificar as nossas habilidades. Se eu não tenho todas as habilidades, eu preciso desenvolver os recursos, entre eles o recurso de autorregulação, que a gente treina através de técnicas de respiração ou de técnicas de mindfulness. Se te interessou esse assunto, espera o próximo vídeo. A gente vai desenvolver um pouco mais sobre a respiração e sobre as técnicas de mindfulness.